Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Olá, bem-vindos às Tretas num Café Virtual, como sempre, e bem com o Jacinto Furtado e Paulo Ideias, e comigo, Olá. Pronto. Olá. Também estás por aqui, pronto. Exatamente, pronto, encontramos por aí, olha. É a questão das cotas. E mesmo assim, isto bem feito, tínhamos que ser quatro pessoas, e 2 mulheres e 2 homens. Isto agora... Não. Sabe? Não? Não, talvez sim. Pronto. O Paulo no Carnaval costuma se vestir de matrafona. Isto é em Torres. Jacinto, então já está aqui a descobrir os segredos do Paulo. Isto não se Não, fala. olha, lembrei-me só de uma coisa que li há dias, foi uma pergunta de alguém para dividir um bolo em 3. Portanto, que aquilo dava, portanto, se dividisse o bolo em 3, onde é que fica aquilo, o resto? Portanto, não é? Portanto, fazes, aquilo dava 33%. 33%, onde é que ficava? E o gajo que estava a responder, respondeu-lhe que o resto fica na faca. Olha, pronto. Para mim, este podia ser o fecho do programa. Mas também estamos a começar bem. Olhem, eu sei que há aqui um de nós que pertence àquele grupo de pessoas que não ficou muito contente a semana passada com a aprovação da lei em que se vai poder deixar de fumar nas esplanadas. E penso que à porta dos estabelecimentos, não é? Sim, Públicos, exatamente. Não é? Cafés e escolas, restaurantes. E até à porta dos cafés, restaurantes. A venda do tabaco que passa a ser só no tabacarias. Exatamente. Penso que anda assim cá. O que é que vocês acharam? Eu não sei, sabes que eu às vezes falo de tantos livros que me esqueço aqueles que já mencionei. Eu já alguma vez vos falei num livro que é o 1984 de George Orwell. Não, mas estás à frente já. Está muito à frente. Não, mas agora, pronto, já percebi que o Jacinto não concorda. Ou concorda? Vamos ver uma coisa, desculpe lá. Tudo aquilo que é em excesso cheira mal. Okay. Tudo aquilo que são atitudes ditatoriais de um Estado que se diz de direito e democrático cheira mal. A questão aqui é as pessoas têm que decidir. Desculpa, ou então vamos fazer uma coisa. Para começo de conversa, o Estado devia deixar de taxar imposto no tabaco. Não deixem de receber o imposto. E a seguir proíbam mesmo a venda. É que este tipo de atitudes são a hipocrisia do bem parecer. Portanto, o Estado utiliza as tabaqueiras para ganhar dinheiro, para patrocinar eventos, para isto e para aquilo. E depois vêm com campanhas bacocas e proibições estúpidas. Quer dizer, não falta mais nada. Qualquer dia, nem na própria casa se pode fumar. Já agora, o Ricardo Araújo Pereira, no domingo, dava um exemplo simpático, que é: não se pode fumar à porta do restaurante, ok? Sai-se do restaurante, atravessa-se para o outro lado. A não ser que do outro lado esteja o restaurante. Então qual é a solução? É fumar no meio da estrada. Pronto. É simples. Então vamos todos conviver para o meio da estrada. No meio da estrada não podes. Porque penso que não tem X metros de... Eu penso que sim. Eu não tenho a certeza, mas eu tenho ideia. Depende da largura da estrada. Exatamente. Eu penso que este tipo de lei... Por falar nisso,
Mas está em casa, já assim está à vontade. Sim, mas aqui vai começar a ser proibido também. Eu penso que este tipo de leis, ou não sei, não é idêntico, mas alguns pontos é idêntica ao que já existe depois nos Estados Unidos. Eu tenho ideia que já ouvi falar disso. Eu vou explicar, acho que até já falámos aqui acerca disso. Porque há uns tempos a falar com alguém, dizia que havia ruas nos Estados Unidos que não podias formar, porque já penso que eram 50 metros, e ele dizia, pá, é um edifício público, do outro lado está outro edifício público, há ruas que têm edifícios públicos uns atrás dos outros, e naquela rua não se consegue fumar, porque não se pode fumar. E portanto, mas eu não sei, mas é do mesmo cá. Mas estás a falar dos Estados Unidos, tens o exemplo de algum país democrático? Estava a falar dos Estados Unidos. Acho assim, então, eu vou Estados dar Unidos, aqui, essa bandeira da democracia. Vou dar aqui só 2 exemplos que eu acho que esta lei, ou que estes pontos, a meu ver, são bem aplicados. Epá, à porta das escolas, ver os professores a fumar, eu, sinceramente, epá, não acho muito agradável. E outra coisa, eu há pouco tempo estive num hospital em que um dos pontos desse hospital é os pulmões. E a primeira coisa que eu verifiquei foi num sítio onde dizia não coloque aqui beatas, que eram os canteiros de flores, estavam cheios. Depois via os próprios doentes com o andarilho lá com o soro, não sei o quê, a descerem de elevador, a virem fumar cá fora. Eu, sinceramente, aquilo chocou-me um bocado, porque estás num hospital em que o principal tratamento é dos pulmões. Aquilo quase me dava a ideia de as pessoas deixem, vinham fumar e voltam a subir para levar o tratamento. Mas, sinceramente, acho que nos hospitais são locais então que não se deve mesmo fumar. Partindo da porta para dentro não se deve fumar. Mas, Paulo, tu desculpa lá, com o devido respeito e enorme estima que tenho pelo meu amigo, esse teu exemplo é um exemplo quase ao nível daquele cujo nome não se pronuncia. É como tu quiseres. Por uma razão muito simples. O facto de haver uma situação má, ou o facto de haver um imigrante ou um migrante que comete um crime, não podemos generalizar. Ok? Há locais onde, efetivamente, não faz sentido haver consumo de tabaco. Agora, não podes, a partir daí, transformar isto numa proibição generalizada. Sim, mas eu falei nestes locais. Não, mas nesses locais... A meu ver, no recinto hospitalar... No recinto hospitalar... Paulo, mas desculpa lá. Mas, salvo melhor opinião, essa proibição já existia e bem. Não é cumprida. Mas aí é uma questão diferente. Tu não podes agravar ainda mais as proibições porque as proibições anteriores não eram cumpridas. Então tem que se fazer cumprir a lei. Sim. Não, eu não meto em causa se os outros, porque eu ouvi aqui situações de esplanadas, deste não sei o quê. Epá, não. Eu, a venda do tabaco, acho que devia-se manter como se faz. Olha, poucos já são os cafés que têm máquinas de tabaco. A gente sabe porquê. Porque é que muitos cafés já não têm máquinas de tabaco? Porque, pronto, há uns indivíduos que às vezes querem tabaco à noite e não levam só um maço, levam a máquina. Eu dei estes 2 exemplos que eu acho que era aqui que devia sinceramente, ser mais intensivo. Que era, a nível escolar e a nível hospitalar. Eu acho que aquilo que o Jacinto está a dizer é que essas proibições já existiam. O recinto escolar fora, eu penso que sim, que só se podia fumar fora da escola. Sim, mas acho eu. Fora da escola ia a X metros. E a X metros, pronto, sim. Tu passas na escola e eles estão encostados ao portão. Claro. Dizer, passou aquela linha... Mas é aquilo que o Jacinto... não é? Ficam ali no... É aquilo que o Jacinto está a dizer. Antes de gravar, deveria-se verificar o cumprimento da lei existente. Que não existe, que não há não fosse o fenómeno do tabaco aquecido, mas não percamos a esperança, porque qualquer dia
vamos ser obrigados a ter licença de isqueiro novamente. Já estivemos mais longe. Eu quando vi esta notícia, reportei-me, aquilo fez-me regressar aos tempos da pandemia, em que não era possível comer, lembram-se, comer à porta de um estabelecimento e não sei o quê, que havia aquelas, não se podia beber café, não sei. E aquilo fez-me regressar assim um bocado. Andava a polícia na rua, na pandemia, chegou-me a dizer aqui, portanto, aqui onde eu moro, o proprietário do café, epá, você agora peguem no café, no coisa, começa a andar, que se eles você parar aqui à porta a beber o café, eles costumam estar ali ao virar da esquina a ver se está aqui alguém parado. Mas isto fez-me regressar a esse tempo, e fiquei assim um bocado. Pronto, eu não sou fumadora. Não, é claro que não gosto de estar no espaço público e estar a sentir o cheiro do tabaco, pronto, não. Mas quer dizer, acho que isto foi. E esta coisa, os cafés não podem vender tabaco e os restaurantes também. É assim, só se agora começarem a surgir aí tabacarias. Isso não tem sentido. E a justificação ainda é pior, que é a justificação que o Ministro da Saúde deu foi que um estabelecimento não pode vender algo que não se pode consumir lá. Isto não faz sentido nenhum. Não, aliás, e aqui também estou a plagiar, mas com toda a certeza as bombas de combustível vão continuar a vender porque não devem ter o CAI de tabacaria. E que eu saiba, deve ser assim dos poucos sítios onde mais ou menos a malta vai cumprindo a proibição de não fumar. Portanto, acho que deve-se contar pelos dedos os gajos foram apanhados a fumar um cigarrinho em plena bomba de combustível. Ou se calhar não. À porta da bomba. Olha aqui. Foi aqui um tema que teve muito aí, que acendeu as redes sociais. Outra coisa que também acendeu alguma coisinha, mas que depois se apagou logo, foi a audição do SIS e do CIRP no Parlamento. Nós estávamos aqui na expectativa de perceber o que é que eles iam dizer, e no fim de contas, eu acho que se ficou na mesma. Não se percebe muito bem porque é que o SIS interferiu no caso do computador que foi roubado, mas que afinal não foi roubado porque não houve um crime, mas o Primeiro-Ministro e o Ministro dizem que houve um crime. Olha, eu fiquei na mesma. Essa audição não foi aquela que o indivíduo se foi embora, que demitiu-se, depois a andar. Isso foi a seguir. Só queria. Foi a seguir. Isso foi a seguir. Olha, estas audições são daqui. E esta semana parece-me que vai haver aí também. Eu só fazia aqui um reparo. Os senhores das televisões comecem a tirar as novelas, passam aí umas atrás das outras, e façam as audições nesse horário das novelas em direto. Aliás, vou-vos dizer uma coisa. Por exemplo, a RTP Play tem um acervo de filmes, séries e documentários muito bom. Por outro lado, isso agora para irem trocar naquilo que estás a dizer, a RTV também. Portanto, se querem divertir, podem passar por lá para ver essas cenas todas. Exatamente. Claro. Mas olhem, esta audição ao SIS e ao CIRP não se ouviu, que foi à porta fechada. Não ouviu. Não sei se ouviu, mas ouviu, mas sempre saiu lá aquela informação de que o SIS afinal só atua porque não é. Isto faz todo o sentido. A polícia secreta, ao serviço do Estado, atuou para ir recuperar um computador porque não havia indícios de crime. Portanto, ficámos a saber da voz da secretária-geral, não sei o quê, do SIS, de que eles estão mais ou menos assim ao nível do estafeta da Uber ou da Globo, da Globo ou aquela coisa se chama, a quem diz, olha, vai ali buscar o computador e traz cá, se faz favor. Olha, por acaso não tinha pensado nessa analogia, mas até faz algum sentido. Alguma aplicação para isso, não? É a aplicação do sistematicamente estamos a ser metalados e nós a vermos. Sim, eu acho que claramente ninguém vai saber o que realmente se passou e o que levou ao CIS a intervir, se ou não houve uma ordem direta.
Helena, a única questão que se coloca aqui é porque é que desta vez se soube? Porque aqueles que aí estão desse lado, que quiserem acreditar que isto foi caso virgem, que foi a única vez que aconteceu, foi a primeira vez, que nunca tinha acontecido e que não volta a acontecer, deixem-me dizer-vos uma coisa, olhos nos olhos. Tancinhos. Paulo, olha, se acreditaste, o Jacinto já vaticinou. Mas é que, pronto, assim podia aproveitar um destes dias, chamar os indivíduos para me ir ali abaixo buscar um bitoque. Acho que eles seriam Eu não sabia. O Berito, Globo e fixe. Epá, não levem nenhuma arma, que nem coisa, senão o homem deixa queimar o ovo. Mas pronto. Epá, Bem. eu vou só sublinhar uma coisa aqui. Estamos entregues à bicharada. Mas pronto. Vamos ver o que é que esta semana nos traz em termos de intervenções. Penso que será esta semana que... Assim, Paulo. Diz. Não, penso que será que esta semana Frederico Carvalho vai estar no Parlamento. Quinta-feira. Quinta-feira, e há ainda outra audição que agora não me recordo quem é, que também acho que vai ser... Exatamente, o Ministro das Infraestruturas também estará. Portanto, eu acho que esta semana vai ser incrível e vai-nos trazer aqui muitas coisas para comentar. Helena vai ficar aqui com a responsabilidade de todas as semanas dizer quais são as audições parlamentares, que é para as pessoas estarem ali. Na IRTV. Já está mais cedo. Já usamos apenas, vamos ter que usar outra vez. A Helena fica responsável por dizer quais são as audições parlamentar. Parlamentar. Ora, vamos abrir essa rubrica aqui, que é audições. Olha, isso era tão giro. Arranjávamos assim um teaser, não era? Exatamente. Fica a ideia. Só vos queria dizer aqui uma coisa, que ninguém diz isto, mas eu até fiquei contente e fiquei um bocado aliviado. Aquela senhora que é ex-ministra, que era Alexandre Reis, já tem um novo emprego. Ex-secretária de Estado, sim. Já conseguiu, ex-secretária de Estado. Pois já, Paulo. O que é giro aqui é que ela vai para um local que o nome até é porreiro. Penso que até já caíram lá mais, que é o Barraqueiro. Pá, tudo que é barraqueiro. Consultora. Estas pessoas são mesmo competentes, arranjam logo cargos que eu fico impressionada. Não é? Outra coisa também que... mas até pode ser. Não conheço, nem nunca tinha ouvido falar até esta questão. Mas, e se calhar até é competente, e daí Humberto Pedrosa a ter convidado para integrar as empresas dele. Quem não é competente, seguramente, é a TAP, a Direção-Geral do Tesouro, o Ministério das Finanças, o Estado português, porque a senhora, precisamente essa senhora, anda com os advogados que ainda por cima cobram à hora, há horas e horas e horas e horas de honorários faturadas, a pedir e fazem igual lá quanto é que querem que eu devolva. E já viram? É só me pedirem a mim que eu faço a conta do Borla e não levo muito. Eu faço a conta aqui no instantinho. Olha. Mas sim, essa é outra questão que não tem fim à vista. Mas o Paulo há pouco estava a referir uma coisa que foi, houve aqui uma mudança, né? O presidente da CPI demitiu-se, portanto o Jorge Seguro Sanches deixou de presidir a comissão de inquérito da TAP e refere que havia falta de transparência no Parlamento. O que é que vocês acham que isto vai trazer aqui alguma mudança nas comissões parlamentares de inquérito ou vai-se manter tudo da mesma forma? Não. Não se vai manter? Vai. Vai-se manter tudo da mesma forma. Olha, tem uma coisa que agora, quando aparece o indivíduo que foi substituir, estou sempre à espera que ele diga que vai prolongar o estado de emergência, que... Não, mas faz todo o sentido. Desculpem lá. Então, o homem que esteve na linha da frente do combate à pandemia faz sentido estar numa comissão de inquérito que ela própria é uma pandemia. Olha, e esta vai ser duro de roer. Vai ser é difícil. melhor que preparar as máscaras e as luvas.
Outra notícia que surgiu foi também um caso que já é habitual na nossa história, principalmente da democracia, que foi uma derrapagem de 500 milhões de euros Retifica isso, que nas é a obras do primeira metro de derrapagem. Lisboa. A primeira. A primeira derrapagem. Calma que ainda há muito buraco para fazer. Ainda há muita linha para esticar. Nós consecutivamente estamos a ter temos estas notícias, não é? De grandes obras que dão derrapagens com valores que são exorbitantes. E ainda para mais no metro, que tem sido o caos, desde que está em obras em Lisboa, tem sido o caos para as pessoas, porque as pessoas não têm alternativas de transporte. O Paulo seguramente será a pessoa mais indicada para falar sobre o tema. Mas eu faço só aqui um pequeno comentário e depois deixo-o falar sobre esse tema. Que é, eu normalmente nas obras que faço tenho sempre derrapagens. Mas tenho sempre derrapagens porque não sigo o projeto. Porque depois, isto já agora. Não estamos a falar disto. Estamos a falar de algo que tem que ser estudado, tem que ser consultado e tem que ser executado. Não há derrapagens. Derrapagens são utilizadas muito provavelmente para compensar concursos, se calhar, mal feitos ou viciados. Porque se calhar havia alguém que concorreu e que deu mais 500 milhões. E alguém que deu menos 500 milhões para ganhar o concurso. E depois, derrapou. Concordas, Paulo? São concursos sempre. São concursos. Eu aqui, eu quase que nem aplicava o termo derrapagem. Este termo, este valor, já estava previsto. Aliás, e isto é a minha ideia. Isto era um valor que já toda a gente sabia que ia entrar. Só que quando começaram esta obra não quiseram englobar este valor. Até porque é mais simpático muitas vezes termos obras com os valores um bocadinho à partida, assim, mais generosos. E toda a gente sabe que falta lá este valor, falta lá esta parte. Muitas vezes até se omitem partes de chega a acontecer a omissão de partes de cadernos de encargos e dessas coisas. As baterias dos barcos, por exemplo. Por exemplo. E aquilo dá um valor simpático. É claro que muitas vezes estes valores depois vão aparecer, vão englobar outros trabalhos que fica mal muitas vezes dizer porque é que não estava contemplado, porque é que não há aqui N situações. Aqui até ouvi falar de situações de transportes, pronto, há aqui uma data de situações à mistura que já deviam ter sido pensados e que dizem eles que veio, Sim, depois veio com as inflações. É claro que a inflação hoje em dia serve para tudo, não é? A gente claro. Agora está numa obra, quer dizer porque é que aquilo vai ultrapassar alguns valores por causa da inflação. Mas a inflação, eu vou dar um exemplo aqui. O Estado, quando faz um concurso público, trabalha sempre por baixo. Se vais para uma obra que imagina custa 20 mil, o Estado lança um concurso público de 16. Depois tem que se buscar aqueles, muitas vezes chamados trabalhos a mais, que há sempre, e vai-se buscar tudo o que se quiser. Porque depois da empresa que ganhou estar lá, aquilo é... Portanto, essas obras a mais que se fizerem vão compensar, no exemplo dos 20, vão compensar os 4 que não... Sim, e muito mais. Okay. E aqui vamos ter mais. Ainda não é aqui uma situação mais alarmante, eu não uso muito um metro. Uso de vez em quando, mas não é muito. Mas, entretanto, depois de ouvir esta situação, ouvi uns indivíduos a falar sobre isto. Toda a gente diz que isto é um erro que se está a fazer neste momento. A tal linha circular que vai obrigar pessoas que querem ir não sei para onde a apanhar 5 transportes diferentes. Ou seja, e até eu sinceramente ainda nem olho muito para a situação. Eu sei que quando vou aqui da Amadora, por exemplo, para a Baixa, pronto. Sim, que é direto. Que a linha azul faz o trajeto, ou se tem para o outro lado sai para a linha amarela. Pronto, e normalmente é assim, claro. Vamos ver quando isto estiver a funcionar, porque o que é certo é que diz que não houve discussão pública, não houve nada, portanto isto foi quase uma imposição que era assim. Isto foi, no fundo, aproveitar do dinheiro do PRR e por isso é que fizeram as coisas neste tempo.
pronto, que tem que aplicar o tal dinheiro que vem. Mas Sim, mas eu acho que também não vai ser fácil esta adaptação. o que eu ouvi aqui várias pessoas a dizer, e todas elas a seguirem a mesma linha, é que isto é um erro muito grande, ainda vai levar mais carros para o centro de Lisboa, e mais transportes a andar, porque as pessoas, para fazerem se calhar o que faziam saindo de uma estação para apanhar o transporte público, vão ter que apanhar mais transportes públicos. Sim, o problema que está a acontecer e que tem sido reportado é que, de facto, não houve o metro de Lisboa não pensou numa alternativa de rodoviária para as pessoas que utilizam o metro e que não podem fazer agora porque as estações estão encerradas, e depois a própria Carris também não acho que aumentou alguma oferta, mas mesmo assim é insuficiente e portanto vamos andar aqui Mas isso era uma neste situação, problema. Numa obra destas, tinha que estar Claro, mais tinha que ser pensada, acautelada. Claro que sim. contempadamente, não é? Agora vinha-se desculpar com os aumentos já destes valores, que é por causa disso, portanto, mas eu digo aqui, preparem-se, porque daqui a uns tempos vamos ouvir mais uma derrapagenzinha. Então vai subir ali mais. Daqui a uns tempos já são mais 200 mil, aí vai para os 700. Vamos andar aqui com um valor. Isto vai ficar com um valor agradável. Veremos. Vamos falando. Esta semana, a semana passada, aliás, foi finalmente aprovada pelo Parlamento a lei da eutanásia. Marcelo vai ter que a promulgar. Já não a pode enviar outra vez para o Tribunal Constitucional nem para o Parlamento. Eu ouvi umas coisas, eu ouvi isso, pronto, eu ouvi que aconteceu isso, portanto, que a lei tinha sido aprovada, mas depois ouvi umas situações que o Marcelo podia, objetor de consciência, coisa qualquer assim, podia. Não, o Presidente já disse que quando a lei chegar a Belém vai promulgar, que é aquilo que a Constituição diz, e ele jurou defender a Constituição. Portanto, terá que o fazer, apesar disto ter dado aqui para a frente e para trás. Eventualmente, antes ou imediatamente a seguir, a ir comer um gelado ou uma gelataria reconhecida. Ou comer uma papa na Nestlé. E até porque está a ficar uns dias por hoje. Para um geladinho. Um geladito até fica bem. Esta aprovação da lei peca por tardia ou não? Gerou aqui também alguma polémica, não é? Haverá sempre um tema fraturante. Olha, não, é um tema fraturante porque o querem fraturante. Eu acho que há muito tempo que é a vontade da maioria representada pelos deputados eleitos à Assembleia da República. Todos os partidos têm tido nas suas campanhas eleitorais, inclusive, a sua posição sobre a eutanásia, portanto, se votam neles é porque concordam com a posição que os partidos tomam. O que já não é legítimo é depois haver partidos partidos eleitos e representados na Assembleia da República que querem contrariar aquilo que é a vontade do povo, ou melhor, do povo representado na Assembleia da República. Isso é que já não está bem. Sim. Paulo. Isto é um tema muito, muito sensível. E sinceramente, eu não sei como é que a lei, pontos é que fazem parte da lei e como é que pode ser depois aplicada, portanto, a eutanásia, a decisão das pessoas. Sei que tem que haver aqui algum cuidado e isso, de certeza, não é? Está acautelado na lei daquilo que as pessoas depois decidirem, ser a nível médico, ser comprovado, não é? Que isto é um tema muito sensível, Acho que nunca vai ser consensual. Sim. É um dos temas que nunca será consensual. Não sei se vocês... Curiosamente, os temas que não são consensuais são aqueles que afetam os direitos, liberdades e garantias, sempre. Ou seja, o aborto, o divórcio, é sempre aqueles que nós não somos obrigados, ninguém é obrigado a divorciar, ninguém é obrigado a abortar, ninguém é obrigado perante uma situação terminal a optar pela eutanásia, mas é uma decisão própria. Pois aqui não sei. Não venham querer impor a mim. Pode ser de um familiar? Não, acho que tem que ser. Não, é o próprio em consciência e comprovadamente em consciência, depois de passar por uma junta médica que comprova
que ele está em consciência que é uma situação terminal, que não há solução e que a pessoa tem condições para decidir. Sim. Eu ia-vos perguntar se não tem se tem Não, algum mas assunto para trazer. eu tenho, e tem que ser muito rápido, porque nós estamos mesmo a acabar o nosso tempo. A hipocrisia daqueles que querem, e nomeadamente, e muito me choca o comentário do Papa Francisco, porque eu achava que tinha uma postura e uma mentalidade diferente. Aqueles que criticam e que querem prolongar a agonia e evitar a decisão própria de alguém terminar com dignidade a sua própria vida perante uma situação de não retorno, porque acham que tem que existir aqui a vontade de um ser superior, de um Deus, que é quando for a vontade de Deus. Esquecem-se que essa vontade de Deus, ou essa alegada vontade de Deus, já ficou definida lá atrás. Porque muitas das pessoas, por vontade de Deus, já teriam morrido se não tivessem ligadas a máquinas, se não tivessem artificialmente, à conta da ciência, a prolongar-lhes a vida. Portanto, onde é que entra aqui, então, a vontade de? Somos hipócritas só para aquilo que nos agrada? Eu acho que o Papa Francisco disse aquilo que era impossível não dizer, ou seja, por muito aberto que seja, a eutanásia para a Igreja Católica é uma coisa. Esta questão de se tirar a própria vida, não é? Vai bater no fundamento. Helena, para ser coerentes, então, têm que rejeitar toda a ciência, nomeadamente, mas não exclusivamente, aquela que prolonga a vida. Sim, percebo o que é que está a dizer. Eu percebo o que é que está a dizer, sim. Mas eu acho que o Papa Francisco disse aquilo que. Ou seja, não consigo ver nele uma pessoa que eu acho que é uma pessoa muito aberta e para aquilo que nós tivemos na Igreja Católica foi o melhor Papa que tivemos para mim nos últimos séculos. Mas neste caso acho que não, ou seja, não me choca porque não esperaria outra, porque toda a gente sabe qual é a posição da Igreja Católica, não esperaria outra reação. Mas antes de terminar, vou só deixar aqui uma sugestão cultural e passo já ao palco, que é para ver se isto fica mais leve. Bola para bola! Exatamente. Antes de passar aqui a bola ao Paulo Ideias, vou dar uma sugestão cultural para quem às vezes se lembra de lá ir e nunca lá foi, ou já lá fui, mas já lá vai há muito tempo, para irem visitar o Palácio da Pena, que eu estive lá há pouco tempo e gostei imenso. E é sempre um lugar muito, muito místico e convido as pessoas a visitarem o Palácio da Pena e quem estiver a ver, seja município de Sintra, não se esqueça que pode entrar gratuitamente ao domingo, portanto aproveitem esta oportunidade e visitem. Agora o tempo está a ficar bom para passear, é sempre um espaço bonito. Como é que as pessoas chegam lá? Olha, podem ir de Sintra, podem ir de comboio até Sintra e podem ir a pé, fazem uma caminhada jeitosa. Ou então, há uns autocarros que partem da estação de Sintra, sim, de Sintra mesmo, há uns autocarros que passam lá direto. Portanto, é só para avisar as pessoas que eu acho que agora, há uns tempos para cá, não se pode levar carro. Não. Há certas zonas de Sintra que estão interditas agora ao trânsito automóvel, com precaução, por causa desta questão também dos incêndios florestais. A zona do Palácio da Pena acho que é uma delas. Sim, Palácio da Pena, Castelo dos Mouros, aquela zona toda ali. Exatamente. Paulo, passo-te a bola assim de jeitinho para tu rematares a baliza e marcares. Rapidamente, fica logo. Vem-me parar aqui uma coisa aqui às mãos, a falar da Copa do Mundo, do FIFA 2030, o Campeonato Mundial de Futebol, que será a 24ª edição, e depois acho que há uma candidatura que é entre o Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina. E então houve alguém que teve a brilhante ideia de fazer o logotipo 2030 FIFA World Cup chupar. É o Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina. Chupar. É a imaginação a trabalhar. Para acabarmos com as piaditas secas, já sabem, que nome é que se dá a um grupo de vacas de férias em Espanha? Vacaciones. Olha, eu é que queria ir de vacaciones. Beijinhos. Até para a semana. Beijinhos e abraços.
por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Non, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.